Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Glória a Deus. Só um pouquinho de paciência, irmãos, porque meu tablet ainda é a válvula, demora um pouco para esquentar. Pronto. A maioria que nem sabe o que eu falei aqui, né? Ninguém sabe o que é válvula. Alguém aqui chegou a pegar o rádio, a válvula, a televisão, a válvula? São poucos. Os aparelhos a válvula você tinha que ligar de manhã para quando chegar à noite já estar funcionando para você conseguir assistir alguma coisa, né? Era mais ou menos assim. Mas, enfim, vamos falar hoje, irmãos, sobre mais uma disciplina que pode nos ajudar a alcançar a piedade, a vida piedosa, que nos levará para mais perto do Senhor. Né? Mais perto quero estar, é o nome da nossa série. O objetivo aqui é justamente nos levar para mais perto de Deus, através do conhecimento e da prática das disciplinas espirituais. Então, não vamos ler ainda o nosso texto de base, né? Há uma frase, o nosso assunto hoje é serviço, né? E há uma frase a respeito de servir, e eu quero que você ouça essa frase até o final e depois espere, tá? Não se surpreenda, porque eu acredito que à medida em que eu ler a frase, você já vai perceber que alguma coisa estranha existe aqui, né? A frase é assim: a melhor maneira de alguém servir a Deus é indo ao encontro dos seus próprios sonhos. Só quem é feliz é capaz de espalhar a felicidade. O que vocês acham dessa frase? A melhor maneira de alguém servir a Deus é indo ao encontro dos seus próprios sonhos. Só quem é feliz é capaz de espalhar a felicidade. Essa é uma frase de Paulo Coelho. Você sabe o que ela significa? Nada. Ela não significa nada. Nada que seja real, nada que seja verdadeiro, nada que seja consistente, muito menos coerente com a ideia de serviço que a gente encontra na Bíblia. Né? Como tudo que esse escritor publica, essa frase é uma frase pautada em devaneios, em fantasias, né, que só interessam aquelas pessoas que estão ali no consultório médico esperando a sua vez, e elas querem ler algo bonitinho, e elas querem se sentir mais inteligentes, então elas pegam esse tipo de literatura para ler enquanto esperam a sua vez ali no consultório. Mas não tem nenhuma finalidade prática e nenhum sentido profundo realmente. Então é sobre serviço, como forma de alcançar a piedade, que nós vamos falar hoje, mas não o tipo de serviço que fazemos teoricamente para Deus, mas que tem uma finalidade verdadeira
de nos levar ao nosso próprio bem, de concorrer para o nosso próprio bem. São aquelas coisas que a gente faz e a gente diz que estamos fazendo para Deus, mas no fundo, elas estão sendo feitas apenas para satisfazer alguma necessidade nossa, como propõe o pseudo-escritor citado há pouco, né? E deixe-me dar a você só um vislumbre do tipo de serviço sobre o qual a Bíblia trata, com uma ilustração que nós extraímos do livro que nos serve de base, né? Quem já ouviu falar na Pony Express? Quem já ouviu falar? Pony Express. Ninguém ouviu falar, nenhuma almazinha. Meu Deus do céu. A Pony Express foi uma empresa que ela fazia entregas rápidas de correspondências e pequenas cargas, né? E essa empresa ela operava no trajeto de leste a oeste dos Estados Unidos, que corresponde a 3.200 quilômetros. O serviço era feito a cavalo e o cavaleiro precisava percorrer pelo menos algo em torno de 140 quilômetros por dia para cumprir a sua meta de serviço diário. Então, era um dos trabalhos mais árduos e perigosos de todos. Não por acaso, o próprio recrutamento de voluntários para trabalhar na Pony Express era feito de forma muito honesta e direta a respeito da insalubridade do ofício. Um jornal de São Francisco dizia assim, na época: procuramos rapazes jovens, magros e resistentes de até 18 anos. Devem ser peritos cavalgadores e, de preferência, órfãos. Ou seja, o próprio anúncio, né, já descreve a periculosidade do trabalho e o que espera quem se candidate. Esse anúncio sugere exatamente isso, que servir na Pony Express não era tarefa para os superficialmente interessados e nem para os moderadamente interessados. Quem se alistasse ali deveria estar disposto a dar o seu melhor e não poderia olhar para trás. E, por incrível que pareça, nunca faltou funcionários para a Pony Express. Então, esse é o perfil do serviço a Deus considerado na Bíblia, irmãos. Certa vez Jesus afirmou: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. A quem Jesus estava dirigindo essas palavras? A alguém que supostamente queria servi-lo, mas desejava antes cuidar de coisas que julgava ser mais importante. Um disse: Senhor, eu vou segui-lo, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Senhor, eu quero segui-lo, mas eu comprei umas terras e antes eu preciso colocar minhas coisas em ordem. É a essas pessoas que Jesus está dizendo isso. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, para Jesus, não há nada mais urgente, mais importante que o reino de Deus. Então, quem deseja servir o reino de Deus, mas não o vê como prioridade, ainda não está pronto, ainda não está em condições de fazer o que deseja, embora deseje. Então, exatamente porque deseja pouco, sem convicção, sem entender a urgência, a prioridade e as implicações do serviço no reino de Deus em comparação ao reino deste mundo. E da mesma forma que servir na Pony Express demandava um alto custo, assim é o serviço no reino de Deus. A expressão desse serviço é algo que nós não compreendemos muito bem, mas a forma visível, mais tangível, mais objetiva desse serviço é aquilo que nós prestamos a Cristo na igreja e sob a autoridade e a supervisão da igreja. O custo é alto, irmãos. O que Deus pede é que nós entregamos a Ele a nossa própria vida, que é o que de melhor nós temos para entregar. E é sobre isso que a Bíblia fala quando o assunto é serviço a Deus, seja ao Pai, seja ao Filho, no poder do Espírito Santo. Servir ao Senhor não é para os que estão dispostos a dar a Ele apenas as sobras do seu tempo, do seu talento, dos seus dons, do seu comprometimento.
E diferentemente do que ocorria na Pony Express, onde um servidor tinha uma carreira curta por razões óbvias, não é? Servir a Deus é uma vocação que dura a vida toda. Não tem aposentadoria. Não tem aquele tempo de descanso. Descanso só na glória, só no reino restaurado de Cristo. Então, aqui está um quadro relativamente fiel do que significa servir a Deus nos moldes bíblicos. E vamos agora considerar essa questão à luz do texto de referência que nós separamos para hoje. Ok? Então, convido você a ler comigo João, capítulo 12, versículos 20 a 26. Acompanhe aí a minha leitura, por favor. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra que acabamos de ler. Obrigado porque, mais uma vez, ela está aberta diante de nós. E tê-la aberta diante de nós já é um santo privilégio que o Senhor nos concede, por tua bondade, Senhor. Bendito seja o teu nome, por esta graça, pela bênção de poder prestar culto a ti com liberdade. Louvado e exaltado seja o teu nome. Agora fala conosco, Senhor. Que teu Espírito nos ajude, trazendo entendimento claro para a transmissão e para a audição da tua palavra, de tal maneira que nós possamos ser bons ouvintes e guardemos no coração essas palavras de vida que podem dirigir os nossos passos, a nossa mente, ao nosso entendimento acerca de tudo que se refere à tua obra. Nós pedimos a tua bênção e a tua direção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, Jesus está agora no momento crítico do seu ministério terreno. Ele havia acabado de ressuscitar Lázaro, e esse sinal que ele operou deixou a multidão empolvorosa, porque a multidão testemunhou o fato extraordinário de um homem que havia morrido há 4 dias e, tendo sido chamado por Jesus para fora do túmulo, obedeceu, se levantou e voltou a viver. Isso por si já é algo espantoso, extraordinário. Mas, ao mesmo tempo em que as multidões ficaram admiradas e se sentiram tocadas por um poder tão inimaginável, a ponto de desejarem realmente prestar homenagens, prestar honra e glória a Cristo, ao mesmo tempo, as autoridades religiosas de Jerusalém viram nesse sinal uma clara evidência de que eles não tinham nenhum poder contra Cristo e que, a menos que eles dessem um jeito de acabar com ele, de silenciá-lo, eles iriam perder a sua condição privilegiada de líderes religiosos do povo. Então, eles começaram a pôr em andamento o seu plano para levar Jesus à execução em Jerusalém. As autoridades estavam aflitas com a crescente e incontrolável popularidade de Jesus. Mas se você olhar aí no capítulo 12, no versículo 19, você vai ver aí o que está escrito. Quem pode ler em voz alta?
Muito bem, obrigado, irmã. Então veja o que o texto diz. Os fariseus começaram a discutir entre si, dizendo: olha, vocês estão vendo que a gente não está conseguindo nada com esse homem, tudo que a gente faz dá errado. Parece que a popularidade dele só aumenta. Tudo que nós fizemos, todas as nossas tramas, todos os nossos maus intentos, e veja aí que o mundo está indo atrás dele. O que eles querem dizer? Que as multidões ficaram maravilhadas e elas queriam seguir Jesus por onde ele fosse, por conta do sinal que ele operou. Então, pela primeira vez, eles tinham de lidar com um líder que dizia ser o Messias e comprovava o que dizia com atos e palavras. Meus irmãos, Jesus é a única pessoa que, tendo vivido neste mundo, foi e é exatamente o que disse que era. A única pessoa. Ele sabia quem era, e era o único que, dizendo quem era, de fato comprovava com atos e palavras que era quem dizia ser. No entanto, como o estereótipo de Jesus não batia com aquele que os líderes judeus esperavam, eles o julgavam um impostor e precisavam silenciá-lo o quanto antes, porque cada dia que passava o povo se tornava mais inclinado à admiração, ao espanto diante de tudo que Jesus fazia. Mas, antes de seguir para o seu martírio, Jesus inicia uma última jornada teológica na qual ele vai expor as grandes bases da obra que os seus discípulos deveriam levar adiante depois da sua partida desse mundo, e nós podemos ver isso nos capítulos 13 a 17 do Evangelho de João. Jerusalém está cheia de peregrinos que vinham de toda parte para a celebração da Páscoa, e muitos peregrinos chegavam bem antes da festa, porque eles precisavam se purificar para poder participar da Páscoa. Então, dentre esses peregrinos havia judeus, prosélitos e tementes. Os judeus eram aqueles que eram judeus de nascimento. Os prosélitos eram aqueles que não eram judeus, mas se faziam judeus, se convertiam ao judaísmo, inclusive se submetendo ao ritual da circuncisão. E os tementes eram pessoas que simpatizavam com a religião judaica, praticavam alguns costumes dos judeus, como as leis de abstinência de determinados alimentos e outras coisas, e eles frequentavam também o templo para adorar, e as sinagogas nas suas cidades de origem, no caso. Então, eles certamente acompanharam ali o cortejo que se formou quando Jesus entrou na cidade, e ele foi aclamado pelo povo como um rei messiânico. Nós vemos isso dos versos 12 a 18 do capítulo 12, que é o nosso capítulo. E alguma coisa nesse processo aguçou o interesse daqueles gregos por Jesus. E agora eles queriam vê-lo e queriam falar com ele diretamente. O que nos leva ao nosso texto. Diz aí o verso 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Quando João classifica essas pessoas como gregos, isso não significa que elas fossem gregas como etnia, ou seja, que elas tivessem nascido na Grécia necessariamente. O termo grego aqui, ele era usado pelos judeus como um sinônimo de gentio. Então, esses gregos citados provavelmente eram pessoas não judias que viviam numa das províncias gregas, talvez da própria Palestina. Então, como tementes que eram, assim como Cornélio, no capítulo 10 de Atos, também era um temente, citado ali, essas pessoas praticavam, então, o estilo de vida dos judeus, o culto na sinagoga e a peregrinação no templo, eventualmente, em especial na época da Páscoa. E embora elas não se tornassem prosélitos ou se convertessem ao judaísmo, elas tinham esse comprometimento de ir ao templo para adorar, pelo menos na época da Páscoa. Assim como o eunuco lá do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E o acesso desses tementes ao templo se restringia ao átrio dos gentios, e cruzar esse limite significaria a pena de morte.
inclusive havia anúncios, avisos claros, né, nas entradas, nos acessos ao templo, determinando qual era o limite do acesso para os gentios, para os não-judeus. Então, era essa a condição religiosa desses gregos que queriam ver Jesus. E no verso 21, eles se dirigem a Filipe, provavelmente porque Filipe também os entendia, né? Porque ele também falava o idioma deles. Então, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Então, irmãos, é possível que a forma como Jesus desmistificava o templo e confrontava o abuso profano dos judeus, não é, na sua prática mercantilista. Lembremos no que Jesus virou a mesa, não é, dos cambistas, que ele criticou a forma como eles transformaram a casa de oração em covil de ladrões. Nós vemos isso desde o capítulo 2 do Evangelho de João. Talvez isso tenha despertado o interesse dessas pessoas. O fato é que o texto não diz o porquê desse interesse e nem diz se Jesus os recebeu para conceder a entrevista a eles ou não. Talvez eles quisessem mais ouvir sobre essa maneira tão peculiar como Jesus lidava com a fé, que não era nada parecido com a forma de religião judaica, né? Embora essa religião tenha atraído esses gregos, mas pelas palavras de Jesus, aquela religião se mostrava tão distante da verdade sobre Deus quanto qualquer outra religião pagã. Então, o pensamento grego, que formou a cultura predominante em suas províncias, era marcado pela constante busca pela verdade, e provavelmente esses gregos, então, queriam saber mais sobre essa verdade que Jesus trazia ao mundo e que era tão diferente daquela que os judeus ensinavam. Então, no verso 22, Filipe foi dizer a André sobre o pedido dos gregos, e André e Filipe foram comunicar isso a Jesus. O que o nosso texto sugere é que havia algo um tanto suspeito naquele interesse dos gregos. Uma das questões, um dos sinais nesse sentido é a relutância de Filipe de ir sozinho a Jesus levar a solicitação. Do ponto de vista lógico, faz sentido que ele tenha procurado André. Por quê? Porque André foi o primeiro discípulo de Jesus. André tinha tempo de casa, vamos dizer assim, não é? Então, teoricamente, ele tinha mais intimidade com o mestre e mais liberdade. Não sabemos exatamente por que Filipe fez isso, mas o fato é que ele foi procurar André para interceder por ele junto a Jesus pelo pedido dos gregos. Então, quando vemos a resposta de Jesus, essa suspeita sobre o pedido dos gregos aumenta. Nós vemos aí os versículos 23 a 26, que diz assim: Então, Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quem já havia lido esse texto antes? Quem já havia lido antes? Quando você leu esse texto pela primeira vez, você não teve a sensação de que parece que o verso 23 não tem nada a ver com o 20 a 22? Você já teve essa impressão? Não dá essa impressão para a gente? Como se o editor tivesse feito aí um remendo no texto e tivesse posto o momento em que Jesus diz essas palavras na hora errada. Não dá essa impressão para a gente? Porque a resposta de Jesus não indica nenhuma relação com o interesse dos gregos. Isso é intrigante, irmãos. Mas piora, porque no verso 24 ele diz: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, aqui tem muita coisa para a gente pensar. O que a resposta de Jesus sugere? Se nós compararmos
a resposta que ele deu ao pedido feito, nós ficamos com a impressão de que Jesus quis mostrar algo para os próprios discípulos e, por extensão, para os gregos, que redefinia o tipo de interesse por ele e pelo reino que ele esperava ver nos seus seguidores. E, nesse sentido, a primeira parte da resposta, ela se mostra como um choque de realidade. O verso 23, ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que significa glorificação aqui nesse texto? Bem, a encarnação de Cristo no mundo, irmãos, bem como os seus atos e palavras, seguiam um curso, uma agenda pré-estabelecida, pré-determinada pelo Pai, e que Jesus seguia fielmente. Fielmente. Então, tudo tinha uma hora, e cada evento desencadeava um novo evento. Por exemplo, no capítulo 7, versículos 38 a 39, Jesus está ali numa outra festa, no templo, e ele falando sobre a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. João explica que o Espírito Santo ainda não havia sido dado a eles, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, tudo que Jesus fazia tinha um porquê, uma razão, uma lógica, fazia parte de um plano. Todas as atitudes e palavras de Jesus eram intencionais. Então, o envio do Espírito tinha hora marcada, que era após a glorificação de Jesus. Pois bem, agora estava chegando a hora dessa glorificação, e ela tinha duas etapas. A primeira etapa era a etapa da crucificação. Essa era a primeira etapa. Então, se nós avançarmos um pouquinho no capítulo 13, Jesus vai falar também sobre esta etapa da sua glorificação. E quando nós pensamos na distância que havia entre o Messias das autoridades religiosas e o verdadeiro Messias, o Jesus de Nazaré, nós percebemos uma total impossibilidade de que Jesus fosse aceito por eles. Um dos títulos divinos messiânicos que Jesus mais utilizava para se referir a si mesmo era o Filho do Homem, como nós vemos no verso 23 que acabamos de ler. Isso levava os seus ouvintes à visão da profecia de Daniel, lá no capítulo 7, de 1 a 13. Ali nós vemos Daniel representar os reinos deste mundo, não é, com a sua crueldade e sede de destruição animalesca. Então ele comparava esses reinos a 4 figuras bestiais. Você pode depois conferir Daniel capítulo 7, de 1 a 8. Mas depois que ele descreve toda a maldade, toda a crueldade, todo o poder de destruição dessas 4 bestas, ele vê uma 5ª figura, que representa um novo poder que se levantaria no mundo. E este poder dominaria não pela força ou destruição, mas pela força de atração que faria convergir as pessoas de todas as nações e de todos os povos para esse rei. Elas viriam, se submeteriam a ele e voluntariamente o serviriam. Nós vemos isso em Daniel 7, 13 e 14. Então, Daniel descreveu este rei poderoso como a figura do filho de um filho do homem. No período interbíblico, houve um livro canônico não inspirado, o livro de Enoque, que teve grande influência na fé e na teologia do judaísmo. Então, o autor tomou essa profecia de Daniel e a interpretou no sentido literal nacionalista, ou seja, que quando essa profecia de Daniel se cumprisse, quando o Filho do Homem se manifestasse, ele viria à terra com grande e irresistível poder militar para conquistar e subjugar todos os reinos do mundo e os entregaria sob o domínio dos judeus. Percebe, então, a distância que existe entre o reino que Jesus veio trazer e o reino que os judeus esperavam? Imagina, então, o que todos pensavam ou pensaram quando ouviram Jesus declarar: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
Imagine você, um judeu praticante, que estivesse lá e ouvisse essas palavras. Ele ia... Chegou a hora. É agora que ele vai se manifestar com todo o poder e nós vamos arrebentar. Mas aí, para o espanto e a perplexidade de todos os ouvintes, o que é que Jesus diz a seguir? Ele fala da entrega voluntária desse filho do homem para ser morto. Ou seja, não bate. E aqui Jesus vai trazer 3 afirmações sobre o seu reino que põem em perspectiva uma verdade por 3 ângulos. E não pense que eu esqueci dos gregos. Não esqueci. No final nós vamos entender a resposta de Jesus para eles. E também para nós. Então, no verso 24, ele diz: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, primeiro ângulo que Jesus vai usar para mostrar essa verdade acerca do reino de Deus. Ele traz uma imagem que, ao mesmo tempo, é singela e terrivelmente realista. O que é que Jesus promete mais enfaticamente no Evangelho de João, irmãos? Quem saberia responder? Qual é a promessa mais enfática de Jesus no Evangelho de João? O que ele promete dar para os seus seguidores? Hein? A vida eterna. A vida. Acima de tudo, ele promete a vida eterna. Jesus tem a vida em si mesmo para dar. Capítulo 5, verso 26 de João, ele diz: o Pai deu ao Filho ter em si mesmo a vida eterna. Ele é a fonte da vida. Agora, nós vemos aqui o meio pelo qual essa vida é passada de Cristo àqueles que creem. Essa vida é vida que nasce da morte. E esse evento paradoxal de morte que gera vida é descrita com uma metáfora, comparação, extraída do contexto agrícola. O grão de trigo. Ele é descrito aqui da seguinte maneira: se o grão de trigo caindo no chão não for sepultado, se ele não morrer, ele não vai dar nenhum fruto. O grão permanecerá sozinho no chão e secará sem produzir nenhum fruto. Nesse caso, pode-se dizer que o grão de trigo não cumpriu a sua missão. Mas se ele morrer, se ele for sepultado, se ele for mergulhado na terra, então ocorrerão todos os processos do seu desenvolvimento, não é? Ele vai ser embebido, ele vai germinar, ele vai se desenvolver e vai frutificar. E para que se tenha uma ideia, cada espiga de trigo pode produzir de 20 a 30 grãos. E cada planta de trigo tem até 3 espigas. Ou seja, um grão de trigo, se não morrer, fica só. Mas se morrer, ele pode gerar de 60 a 90 grãos, cada planta de trigo. O que essa imagem mostra, irmãos? Primeiro, a ilustração da necessidade da morte de Cristo. Era inevitável que ele morresse, fazia parte do propósito de Deus. Se ele tivesse vindo ao mundo, tivesse ensinado tudo o que ensinou, tivesse realizado as obras que realizou, mas se ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, ele teria ficado só e nós não teríamos salvação. Mas ao morrer por nós, ao ter sido semeado no chão do mundo, ele fez surgir uma frutificação abundante de filhos e filhas de Deus, perdoados em sua morte, comprados pelo seu sangue. É maravilhosa aquela imagem de Apocalipse, quando João vê uma multidão que ele descreve como milhares de milhares e milhões de milhões, naquele culto celestial maravilhoso. Essa é a frutificação de Jesus. Lembra-se que nós lemos em Isaías
No finalzinho, no capítulo 12, nós lemos que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Nós somos o fruto da semente que foi a vida de Jesus, irmãos. Mas, em segundo lugar, a ilustração também fala da ressurreição de Jesus, na qual nós fomos justificados. O Cristo ressuscitado é o grão de trigo que renasce em uma nova planta. E a ressurreição representa a segunda fase da glorificação do Filho do Homem, mencionado no verso 23. Então, o Filho entrega voluntariamente a sua vida para depois retomá-la. Consulte João capítulo 10, versículo 18, mais tarde. Então, esse é o primeiro ângulo pelo qual Jesus mostra o que é o reino de Deus. Qual a nossa relação com Ele? Qual a relação de Cristo com o reino e conosco, que somos participantes do seu reino, através da igreja, que é o seu corpo. Mas o segundo ângulo está no verso 25, quando ele diz: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. O verso 25, irmãos, mostra que o mesmo que é de Cristo também é nosso. O mesmo que é de Cristo também é nosso. Então veja, assim como o Filho do Homem entregou a sua vida voluntariamente para morrer, a fim de que pudesse frutificar, cabe também a cada um dos seus discípulos entregar a sua vida a Ele para que possa frutificar. É sobre isso que Paulo fala no capítulo 6 da carta aos Romanos, quando ele mostra essa relação de morte e vida no tocante aos crentes. Ele diz: se nós morrermos com Cristo, também ressuscitaremos com Ele. Na verdade, ele fala de um modo até presente, não futuro, num tempo futuro. Ele diz: se morremos com Cristo, com Ele ressuscitamos. Ou seja, não pode haver ressurreição, não pode haver uma vida ressurreta como cristão neste mundo para aquele que ainda não se dispôs a morrer com Cristo. Irmãos, a única maneira de nós vencermos a luta contra a nossa carne é se nós a pregarmos na cruz do Calvário juntamente com Cristo Jesus. Do contrário, não há a menor chance de nós vencermos essa luta. É por isso que a nossa vida no reino de Deus, ela também é uma vida que nasce da morte. O que é de Cristo também é nosso. Se Ele entregou a sua vida, nós precisamos também entregar a nossa. E essa é uma atitude que nós precisamos tomar todos os dias, porque todos os dias existe uma luta a ser travada nesse sentido. Então, no plano salvífico do Pai para nós, se cumpre em nós, por intermédio do Filho e no poder do Espírito Santo, tudo o que Ele planejou. Tudo passa pelo Filho. Ele é o mediador da nova aliança. Então, tudo que é dele é nosso. A vida, a morte, a ressurreição, o sofrimento, a glória, a adoração, o culto, a humilhação, a exaltação, a glorificação, tudo que é dele é nosso, irmãos. Não podemos pegar apenas uma parte e deixar aquilo que não nos interessa. Ou nós pegamos tudo, ou não pegamos nada. Então, o servo não é maior do que o seu senhor, é o que ele vai dizer no capítulo 13, versículo 16. Nós não somos melhores e maiores que o nosso mestre. Por isso ele diz: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele ainda vai falar sobre o terceiro ângulo a respeito da sua obra, que é o fim principal, o fim último da nossa morte e ressurreição para uma nova vida com Ele. E que fim é esse? O serviço. O Filho do Homem também é o servo exemplar. E um dos aspectos impressionantes do quarto evangelho é justamente a forma como João apresenta Jesus em sua alta cristologia, não é, como Deus encarnado, aquele que participou efetivamente da criação, tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele. E da mesma forma, João apresenta Jesus como o servo,
aquele que veio para entregar a sua vida a serviço, irmãos. Se o capítulo 13, o capítulo 13 é aquele que mais vai falar a esse respeito. Eu convido você a olhar comigo apenas o versículo 12 em diante do capítulo 13. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, aqueles que não servem a Cristo, porque ele disse, isso não se aplica a todos. Aqueles que não servem a Cristo estão, de algum modo, ligados ao traidor, aquele que queria apenas servir a si mesmo, aos seus próprios propósitos, aos seus próprios planos. Então, irmãos, mesmo nos capítulos anteriores, onde a divindade de Cristo é largamente proclamada, Jesus define a si mesmo como um servo. Não é? No capítulo 6, versículo 38, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer: eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu vim para servir a vontade do meu Pai. Ele rejeitava a glória deste mundo. Versículo 5, 41, ele vai dizer: eu não recebo glória dos homens. E no versículo 8, 50, ele diz: eu não estou entre aqueles que procuram a glória deste mundo. Então, esse é o ponto principal da resposta de Jesus aos gregos e a todos os que querem servi-lo. E agora nós entendemos a resposta que ele está trazendo para os gregos. Independentemente do que os gregos buscavam, Jesus estava respondendo a eles, indicando para onde apontava o caminho que ele estava seguindo. Não era um caminho que buscava a glória terrena, mas um caminho de entrega ao serviço sacrificial. Então, essa é a sua resposta. E é por isso que ele diz: quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. O verbo odiar aqui, irmãos, não é aplicado no sentido literal, pleno da palavra, do verbo em si. Odiar aqui tem o significado de desprezar ou de renunciar à sua vida, aos interesses que se referem a este mundo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tem o sentido de renúncia, não de ódio propriamente dito. Então, o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que nós não devemos ter amor à vida. O que ele está dizendo é que nós não devemos amar mais a vida do que amamos a Deus. É isso. Se o nosso amor à vida e as coisas que temos aqui neste mundo for maior do que o nosso amor a Deus, isso faz de nós idólatras, porque nós colocamos a nossa própria vida e os nossos interesses como um ídolo no lugar de Deus. Então, ele diz aqui que essa é a sua resposta, né, para os gregos. Ele diz: se vocês, os gregos, os discípulos, querem me seguir, sigam-me para o serviço. Se querem me servir, sigam-me por todo o caminho que é destinado a mim, inclusive o caminho para a cruz. Onde eu estou, o meu servo deve estar. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, nós vemos qual é a resposta. O que é que os gregos queriam com Jesus? Pelo que foi exposto nas palavras de Jesus, é lícito pensar e deduzir
que o interesse dos gregos ao pedir uma audiência com ele tinha um caráter especulativo quanto à sua missão no mundo. O que o texto revela é que a agenda de Jesus não tinha espaço para encontros especulativos ou conversas triviais acerca do seu poder para realizar sinais ou da sua autoridade para expulsar os cambistas do átrio dos gentios. A missão do Pai era urgente. E Cristo, o servo dedicado que era, não tinha tempo a perder com essas coisas. O serviço a fazer era urgente e demandava atenção e dedicação exclusiva. Então, por isso, ele não podia perder tempo conversando com os gregos, fosse qual fosse a sua exigência, a sua necessidade. O que esse texto nos mostra, irmãos, é o que Jesus entendia ser o cerne da vocação dele mesmo e dos cristãos, o espírito servil, sacrificial, o desapego a este mundo e às glórias efêmeras que ele oferece, o serviço dedicado e atento aos propósitos do Pai. Além disso, o caráter desse serviço também é exposto aqui. Não se trata de apenas fazer coisas para Deus em nome de Cristo. Não é somente o fazer algo na igreja ou ostentar a participação no ministério, é mais que isso, irmãos. A igreja tem se desviado tanto da verdade que as pessoas hoje brigam dentro da igreja por causa de ministério. Para saber qual é o mais importante, o que tem maior visibilidade. Mas, meus irmãos, não é assim que Deus encara as coisas. Entende? Nós ficamos 4 dias em retiro espiritual. Nesses 4 dias, nós tivemos pessoas que pregaram, que cantaram, tiveram visibilidade. Mas tão importantes ou mais do que as pessoas que cantaram, que pregaram, foram as pessoas que ficaram na cozinha cozinhando, as pessoas que recolheram o lixo durante os dias que nós estivemos lá, as pessoas que se revezaram ajudando na cozinha com os afazeres, que limparam a mesa. Tudo isso é serviço ao Senhor. Tudo isso. Entende? Numa ilustração a esse respeito, um homem de Deus do passado, ele dizia que se os anjos, se fosse destinado aos anjos virem a este mundo para cumprir tarefas para Deus, no sentido de fazer essa distinção entre funções, então ele diz que se a um anjo fosse dado governar a maior nação do mundo, e se ao outro fosse dado o serviço de gari, nem um anjo, nem o outro consideraria o seu trabalho maior ou menor, mais importante ou menos importante. Porque para os dois, o mais importante é que ambos estavam a serviço do Senhor. E como é difícil as pessoas entenderem isso na igreja, irmãos. Como é difícil. É difícil as pessoas conseguirem fazer algo no anonimato, sem que ninguém saiba. Porque a sensação que a gente tem é que se ninguém souber o que a gente fez, não tem valor. Mas, meus irmãos, existe alguém que está olhando para nós o tempo todo. E ele sabe o que nós fazemos. E isso basta. Isso basta. Por isso Jesus diz, não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Então é possível que uma pessoa passe a vida toda servindo a uma igreja sem estar necessariamente servindo ao Senhor. Tudo depende da sua motivação, do porquê essa pessoa está fazendo o que está fazendo. E eu quero compartilhar aqui uma paráfrase da citação a Dallas Willard, que está em nosso livro de base. Ele diz assim, abre aspas, nós podemos servir como um ato de amor e justiça, sem a intenção de fazer do ato de servir uma disciplina que nos leve a algo maior. Mas também podemos servir como exercício para nos afastar da arrogância, da possessividade, da inveja,
do ressentimento e da cobiça. É aqui que o serviço pode nos levar a alcançar a piedade. Você percebe a diferença? Eu posso amanhã participar de uma campanha para recolher donativos para atender uma família necessitada. Eu posso fazer isso por um gesto de amor ou de justiça, porque eu acho que é justo assistir a essa família necessitada, mas ainda assim conservar no meu coração a arrogância, a possessividade, a inveja, o ressentimento, a cobiça. Mas eu posso fazer como um meio de vencer essas deformidades da minha alma. E, nesse sentido, eu farei como uma disciplina. Então, se o meu problema é arrogância, eu vou varrer a igreja. Eu vou catar o lixo lá fora. Eu vou limpar os banheiros. Eu vou fazer a coisa que mais confrontar a minha arrogância, para que, através dessa disciplina, eu possa vencer a arrogância. Percebe como isso é diferente? Então, irmãos, isso é a disciplina do serviço. É diferente de nós fazermos algo pontual apenas para nos sentirmos bem, ainda que seja movido pelo amor. Então, aqui eu quero concluir falando rapidamente de 6 razões para nós servirmos ao Senhor, e aqui eu vou citar do livro que nos tem servido como base. A primeira razão é a obediência. De fato, irmãos, é esperado de todo crente que ele obedeça a Deus. Isso é o que se espera, não é? Será que um pai precisa pedir ao filho que o obedeça? É necessário que seja assim? Ou será que o pai espera que o seu filho o obedeça? Todo pai espera, não é, irmãos? Assim também o nosso Pai Celeste espera que nós o obedeçamos. Lá no texto de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4, o Senhor faz uma declaração nesse sentido. Ele diz: olha, quando vocês entrarem na terra que eu estou dando a vocês, temam ao Senhor, obedeçam os seus mandamentos e sirvam-no de todo o coração. Ou seja, obedecer e servir são duas coisas que caminham juntas, não é? Então, nesse sentido, nós, em primeiro lugar, obedecemos servindo e servimos em obediência. Então, qualquer cristão verdadeiro deseja servir a Deus, porque deseja obedecer a Deus. Segundo motivo é a gratidão, não é? 1 Samuel 12, 24. Então, somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Então, lembro daquele hino antigo da harpa: conte as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quando nós temos noção, consciência do quanto Deus tem feito por nós, nós também queremos servi-lo por gratidão. Mas não só isso, também motivados pela alegria, porque o serviço cabisbaixo, acabrunhado, não serve a Deus. O serviço que serve a Deus é o serviço com alegria. Salmo 100, todos conhecem, né? Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com canções. Lá no texto de Neemias, quando o rei o chama no palácio, ele está triste, porque ele ouviu as notícias do que estava acontecendo em Jerusalém. E o rei pergunta para ele: por que teu semblante está tão triste? Por que teu coração está tão amargurado? E isso era muito perigoso, porque naquela época, se um servo chegasse diante do rei com semblante triste, já era motivo suficiente para ele ser executado. Então Jeremias abre o coração e com isso ele vai ser favorecido por Deus através do rei e vai ajudar na reconstrução de Jerusalém. Mas nós devemos servir ao Senhor com alegria, irmãos. Fazer a vontade de Deus com regozijo, entendendo que isso é um santo privilégio que é concedido a nós. Também motivados pelo perdão e não pela culpa. A culpa é uma razão distorcida
né, pela qual nós não devemos servir a Deus. Servir a Deus por culpa não é serviço. Nós temos a experiência de Isaías, no capítulo 6, quando ele é chamado ali diante do Senhor, numa visão, e quando ele se dá conta do que ele está vendo, ele diz: ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo impuro, mas o Senhor toca nos seus lábios e ele então está preparado. E quando o Senhor diz: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ele diz: aqui, Senhor, estou eu, envia-me. Ou seja, ele agora estava servindo a Deus porque foi perdoado e não porque se sentia culpado. Então, sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor com gratidão, sirva ao Senhor por obediência, mas sirva também ao Senhor, não pela culpa, mas por causa do perdão que você já recebeu. Penúltimo, sirva ao Senhor motivado pela humildade. Sirva-o de modo humilde, não é? Nós vimos aqui o texto que João traz para nós no capítulo 13, quando Jesus deixa a mesa principal e vai tomar ali sobre si o trabalho do escravo para lavar os pés dos seus discípulos. Ele não se sentiu diminuído por isso, irmãos. O texto de Paulo aos Filipenses diz que ele se humilhou, e o fato dele ter se humilhado fez com que ele fosse capaz de fazer os serviços mais humildes, mais anônimos, menos significantes, porque ele veio a esse mundo para servir. E por fim, motivados pelo amor, não é? Gálatas 5,13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, o amor é o motivo que nós também precisamos conservar no coração no serviço a Deus. Como vimos, não deve ser o único motivo. Ele precisa ser equilibrado com todos esses outros motivos e ainda outros que nós poderíamos acrescentar aqui, pelos quais precisamos servir ao Senhor. E eu termino lembrando da nossa história ilustrativa do começo. Não é? A Pony Express durou muito pouco tempo. Foi uma empresa extraordinária no seu tempo, nos seus dias, mas durou muito pouco tempo porque logo depois veio o serviço de telégrafo e aí perdeu a finalidade, né, a empresa. E ela não está mais convocando funcionários, ela não está mais convocando pessoas para servirem nesse serviço tão exigente, nesse serviço tão difícil de ser executado, mas tão necessário. Mas Cristo ainda continua recrutando pessoas. Ele ainda continua chamando pessoas para servi-lo, para serem servos obedientes e dedicados na sua obra. Não é? Talvez nós poderíamos colocar nesse anúncio, de preferência, órfãos. Porque isso significa que nós precisamos deixar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos amarra, para servirmos a Cristo com fidelidade exclusiva e dedicação exclusiva. Você não precisa deixar o seu trabalho para fazer isso, não precisa servir ao Senhor em tempo integral. O que você precisa é fazer do seu tempo livre um tempo de qualidade que você dedica ao serviço ao Senhor. Então, vamos orar nesse sentido? Curva a sua cabeça, por favor. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria de podermos meditar na Tua palavra nessa manhã, sobre o tema do serviço. Temos visto aqui, Senhor, um texto extremamente difícil, mas extremamente rico, onde Cristo nos ensina que buscar a glória no seu reino é buscar o serviço, é buscar a doação, a entrega, a rendição total da vida diante do teu altar, para que o Senhor possa usá-la da forma mais agradável a ti, da forma mais adequada aos teus propósitos e aos teus planos para as nossas vidas. Pedimos perdão, Senhor, quando nós muitas vezes
somos tão mergulhados, tão enfronhados nessa vida, neste mundo, que nós consumimos o nosso tempo de forma quase que absoluta, sem deixar nenhum tempo para o Senhor. Perdoa-nos também pelas muitas vezes em que nós te dedicamos apenas às sobras do nosso tempo, do nosso comprometimento, dos nossos dons, dos talentos que o Senhor colocou em nossas mãos. Enfim, o nosso compromisso contigo, ó Deus, nesse sentido, é um compromisso apenas superficial. Mas que assim, ó Deus, como o Senhor ensinou aos teus discípulos e os chamou para uma entrega total, dizendo a eles: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. O Senhor nos ajude a ter coragem e determinação para fazer isso, Senhor, porque só assim nós poderemos te servir realmente com integridade, com verdade, com justiça. Ó Deus, e para isso nós precisamos que o teu Espírito nos ajude, porque nós somos fracos, a nossa vontade, Senhor, não é resoluta, e mesmo tendo propósitos de sair daqui hoje e mudar a maneira como nós te servimos, é certo que amanhã nós já teremos, ó Deus, fraquejado nesse propósito, se o teu Espírito não for conosco. Portanto, nós te pedimos, capacita-nos nesta manhã a colocarmos em prática aquilo que temos ouvido da tua palavra, e que com isso o teu nome seja glorificado e nós possamos nos encontrar como servos fiéis, que dedicam o seu tempo de qualidade para servir ao Senhor, ó Deus, com amor, com graça, com prontidão, com desejo sincero, com motivação correta. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ficou alguma dúvida?